Oi, tudo bem? Olha, quando a gente pensa em estômatos, a primeira imagem que vem à cabeça é a dos pulmões da planta, não é mesmo? Aqueles responsáveis pelas trocas gasosas. Mas e se eles fossem, na verdade, uma porta de entrada super estratégica para nutrientes? Hoje a gente vai desvendar esse papel surpreendente e muitas vezes esquecido dos estômatos na absorção foliar. Então, a resposta que todo mundo aprende na escola é que sim. Mas a ciência já mostra um cenário bem mais complexo. Vamos justamente desafiar essa ideia e entender por que esses poros microscópicos são, na verdade, uma peça-chave para a eficiência da nutrição que é aplicada direto nas folhas. Vamos lá mergulhar nisso. E aqui, olha só que interessante o contraste. De um lado, está a função clássica, a troca de gases. Do outro, um papel meio oculto, mas com uma importância agronômica gigantesca. Uma via de acesso direto para solutos que pode ser o que define o sucesso ou o fracasso de uma fertilização foliar. Bom, antes de mais nada, a gente precisa quebrar um mito bem comum. Aquela ideia de que a solução pulverizada simplesmente entra com tudo pelos estômatos e inunda a folha. Bom, na maioria das vezes, não é bem assim que a coisa funciona. Exatamente. As plantas são muito mais sofisticadas do que a gente imagina. Elas têm os próprios mecanismos de defesa. A própria estrutura do poro, que obedece às leis da física, já impede essa inundação. E isso leva a gente para uma pergunta crucial. Se não é inundando, então como é que os nutrientes entram? A resposta para essa pergunta está num conceito-chave, a tensão superficial. É a mesma força que deixa um inseto andar sobre a água, sabe? Ela cria uma espécie de película na gota, que é forte o bastante para impedir que o líquido simplesmente escorra para dentro de aberturas tão pequenas como os estômatos. E essa citação da pesquisa só reforça o ponto. Esse tal de fluxo de massa, a infiltração, só acontece em situações muito, mas muito específicas. Geralmente quando se usa adjuvantes superpotentes que quebram essa tensão superficial da água de uma forma bem drástica. Então tá, se não é por inundação, qual é o mecanismo de verdade? A resposta está num processo muito mais sutil, muito mais elegante, que a gente pode chamar de ponte de água. Então a chave não é um fluxo de líquido entrando de uma vez, mas sim a ideia desse filme de água. Imagina uma ponte microscópica contínua. Os nutrientes não entram em massa, eles viajam, por difusão, ao longo dessa ponte de água que conecta a gota do lado de fora com o interior da folha. E agora vem um dado que, olha, é de cair o queixo. Mesmo que uma gota de spray cubra vários estômatos, na maioria das vezes, menos de 10% deles são de fato penetrados. Isso mostra que não basta a gota estar lá, o poro precisa ser ativado. O ponto central é esse processo de ativação hidráulica. Partículas que gostam de água, como sais de um fertilizante, por exemplo, agem como pequenos ímãs de umidade. Eles puxam a água para as bordas do poro, deixam ele mais molhável e permitem que aquela ponte de água se forme. Depois que a ponte está pronta, aí sim, a difusão começa. Ok, entender o mecanismo é o primeiro passo. Mas agora vamos para o lado prático. Como a gente otimiza isso? Existem regras bem claras que governam a eficiência dessa via de absorção. Esse resumo aqui é brilhante. Primeiro, o ambiente. Umidade alta e pouco vento são cruciais para a gota não secar rápido demais. Segundo, a fisiologia da planta. Ela tem que estar saudável, bem hidratada e com os estômatos abertos. E por último, a tecnologia de aplicação. Usar os adjuvantes certos e garantir que a cobertura seja feita no lugar certo. E por falar em tecnologia, acertar o alvo é tudo. Muitas espécies de plantas concentram a maior parte dos estômatos na parte de baixo da folha, na face que a gente chama de abaxial. Se a pulverização não chegar lá, uma parte enorme do potencial de absorção estomática é simplesmente jogada fora. Agora, vamos dar um passo à frente para a vanguarda da tecnologia. A mesma via estomática que absorve nutrientes pode ser uma porta de entrada para nanopartículas. E isso, claro, traz oportunidades incríveis, mas também riscos que a gente precisa levar muito a sério. O potencial é gigantesco. Com nanofertilizantes, a gente está falando de uma entrega de nutrientes muito mais precisa, de corrigir deficiências quase que instantaneamente e de usar doses bem menores, o que é ótimo tanto para a eficiência quanto para o meio ambiente. Só que tem sempre o outro lado da moeda. A mesma facilidade de entrada também aumenta o risco de acúmulo de materiais que a gente não conhece bem nos tecidos da planta e, por consequência, na nossa comida. Isso exige uma regulamentação e uma validação extremamente cuidadosas. Então, esse é o dilema. A via estomática, quando a gente fala de nanotecnologia, é uma faca de dois gumes.
A eficiência vem junto com uma responsabilidade muito maior de garantir que todo o processo seja seguro. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Explorar essa incrível passagem secreta das plantas é o caminho para uma agricultura de altíssima eficiência ou será que representa um risco que a gente ainda está aprendendo a calcular? A resposta para essa pergunta com certeza vai definir o futuro de muitas tecnologias no campo.